Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo ao nosso encontro. Estamos trabalhando a língua portuguesa, estamos revisando os principais tópicos sempre presentes em concurso público e é aquela visão, né? Estude tudo o que for possível, mas há alguns elementos gramaticais de alta presença em concurso público, daí a urgência, né? Vir antes que outros. Além disso, além da relevância do volume de questões em prova, há aquela preocupação de oferecer a vocês um caminho, uma orientação pedagógica, ou seja, estude isto para entender aquilo e aquilo. Então é bacana a gente perceber também que há, dentro da perspectiva dos estudos, aquela noção de que para aprender alguma coisa lá na frente, há necessidade de uma base, né? É muito comum nós ensinarmos assim, gente, tem que analisar uma oração por vez. O estudo gramatical não é o estudo textual. Gramática e redação são coisas diferentes. Tem que ser uma oração por vez. Mas, muitas vezes, a pessoa não consegue quebrar as orações para poder olhar para dentro de cada uma. Professor, você fala que tem que olhar para cada oração, mas está uma do lado da outra e não consigo distinguir. É porque a pessoa, então já sei, a pessoa não traz consigo que a presença do conectivo, a presença da peça que liga uma oração à outra, contribui, não é só contribuir, gente. Contribuir é até uma palavra, vamos dizer assim, poética, né? Ela decide. Se eu olho para o conectivo, eu olho para uma nova oração. Lá tem um pronome relativo. Eu sei que eu estou abrindo uma nova oração. Ali tem uma conjunção. Estou abrindo uma nova oração. Tá bem? Então, às vezes, uma habilidade sintática que ocorre lá na frente dependeu desse momento que nós estamos vivendo agora. Identificar a conjunção pressupõe um conectivo que liga as duas orações e, no nosso caso, introduz uma oração norteando. Se eu uso uma adversativa, uma causa, uma condição, além de introduzir uma oração, eu norteio essa oração para o sentido que a conjunção contém. Tá bem? Então vamos hoje observar, porque o nosso português não é o português para um texto, e sim um português preocupado com o concurso público. Às vezes o português que você usa está ótimo. Você lê bem, escreve bem. Muitas vezes a pessoa consegue fazer isso com tranquilidade. Mas quando transcorre, né, essa passagem de um texto para uma prova de português, daí a pessoa fala, eu não sei português. Não é que não saiba português. É que a questão do concurso público te coloca em situações que na vida talvez você nunca tenha parado para refletir. Você conjuga os verbos, mas saber o sentido, saber a classificação. Ok? Então vamos ao capítulo de hoje com essa preocupação, que tudo na gramática, uma coisa liga a outra. E agora, no capítulo conjunção, nós estamos em uma palavra, vou colocar numa cor mais... É uma palavra ou expressão que liga uma oração a outra, direcionando seu sentido. Esse direcionando é porque a conjunção em si vai para toda a ideia que a oração contenha, para tudo que a oração contenha, né, direcionar esse sentido para uma causa, para uma condição, para uma ideia temporal. Então é uma palavra, por falar em palavra, eu comi uma palavra aqui, É uma palavra ou expressão. Então, quando você usa uma conjunção como porém, ela é uma conjunção adversativa e ela introduz, então, uma ideia, né, que vai opor
à anterior. Quando eu coloco um porém, há uma oposição a uma ideia que antecede. Eu poderia usar uma palavra, mas eu também tenho uma conjunção adversativa que, em vez de ser uma só palavra, forma uma expressão, como a expressão no entanto. Então, a conjunção pode ser uma palavra, como porém, ou pode ser uma expressão, como o no entanto. E qual que é o papel dessas palavras? Ligar uma oração à outra, direcionando seu sentido, direcionando o sentido da oração. Então, a oração 1 se conecta à oração 2 e com a presença da conjunção. Introduzindo a oração 2, essa oração 2 recebe o norteamento, o direcionamento dessa oração. Com a conjunção, você tem uma aprendizagem indireta muito positiva. Muitas provas que há, Brasil afora, há bancas muito conhecidas, federais, né? Concursos públicos federais, não são bancas que, bem ou mal, nos chamam mais atenção. Nós pegamos um CESP, uma Getúlio Vargas, uma Carlos Chagas, então há bancas que têm uma história, né, de grandes concursos. E há, sem dúvida, né, muitas bancas mais estaduais e até aquelas mais centradas no interior de um estado, por exemplo, né? Então nós temos muitas bancas, um número excessivo, é um mercado assustador, é que nunca se parou para fazer essa reflexão, né, do que é esse mundo por trás da organização de um concurso público. E nesse exato momento a gente percebe, então, né, que se você estuda uma coisa, por que não aproveitar aquilo que está embutido para aprender outra? De repente você está numa prova de uma banca, você fala, professor, não conheço direito a história dessa banca, ela tem poucas provas disponíveis, tal. De repente essa banca se atribui o poder de fazer perguntas que em outra nunca nem passaria perto. Por exemplo, classificar o nome de uma oração, oração subordinada, né? Coisas que todos nós tememos, não desejamos, mas pode teoricamente cair, fazer parte da prova. Então, quando estuda-se a conjunção, estuda-se também por tabela a classificação da oração. Né? Uma coisa leva a outra, mas não o contrário. Não vai estudar primeiro as orações para entender a conjunção. Estude a conjunção para entender a classificação de boa parte das orações que nós temos no português. Tá bem? Vamos à lousa então, vamos lá. Os concursos públicos centram nas conjunções 3 tipos de perguntas. Uma que envolve a teoria, portanto, envolve a classificação. Então, saber que a conjunção, porém, chama-se conjunção adversativa, é importantíssimo, porque a banca vai trabalhar essa parte que nós podemos dizer essencialmente teórica. Além dessa classificação, é óbvio, ela pode fazer perguntas envolvendo o sentido. Em vez do nome oficial, conjunção adversativa, pode-se perguntar, né, se o porém traz ideia de oposição. Claro que sim. Traz valor de contrariedade. Claro que sim, claro. Né? Então nós percebemos que pode cair a classificação oficial, aquela que toda gramática contém, mas podem cair sinônimos dessa classificação. Né? Então, adversativa, equivalente a oposição, contrariedade. Não é? A banca vai também perguntar sobre trocas. Posso trocar uma pela outra? Então, por exemplo, está a conjunção no entanto, e a banca pede para você trocar por uma conjunção, como porém. Claro que pode. Claro que pode. Perfeitamente é possível. Tá bem? Agora, o que a gente percebe? Que nem toda troca pode ser feita de olho fechado. Há trocas que podem produzir problemas na construção. Então, às vezes, você põe uma conjunção, troca por outra, e ao trocar por essa outra, apesar do sentido ser o mesmo, apesar de estar na mesma classificação, a forma de construir não é exatamente a mesma. Há, né, muitas vezes, problemas que envolvem, né,
não a conjunção em si, mas a estrutura do verbo, por exemplo. Há conjunções que podem conjugar de uma maneira e conjunção que esteja na mesma família, que tenha a mesma classificação, mas ao substituir a anterior, acaba gerando no verbo uma forma verbal diferente. Então tem que estar atento a isso. Muitas vezes o foco, toda a luz está na troca e a banca fica caladinha quanto à forma, né, verbal, que é um problema decorrente do tipo de conjunção que eu use. Então são coisas, são malícias, que a resolução de questões vem nos orientar. Então, professor, qual que é um outro tema relevantíssimo para concurso público? Conjunção. O que é conjunção? É uma palavra ou uma expressão que vai ter um papel de conectar, de ligar uma oração a outra, ok? Quando cai na prova, pede-se a classificação, a troca de uma pela outra e muitas vezes sobra algum probleminha relativo a um ajuste na forma de construir. Isso vai ser algo menor, mas faz parte do concurso público, tá bem? O que eu diria para vocês? Que você precisa ir para a prática e ter um registro teórico muito abundante. Ter uma gramática para pesquisar e ter um caderno, que é o lugar em que você registra, né, com muitas informações. Traga da teoria e traga da prática um abastecimento de um material didático que não é a gramática em si, nem só a prática com a resolução de questões. Preciso filtrar e o meu caderno faz isso muito bem. Tá legal? Vamos à lousa para observar, então, que quando se estuda a conjunção, você tem esse primeiro momento teórico, que é como aparece na prova. Mas, em seguida, seria muito bacana que você aproveitasse o estudo das conjunções para entender que as conjunções que nós vamos estudar aqui, elas introduzem 2 tipos de orações na língua portuguesa. Por isso que é bacana você já aproveitar o embalo e dividir as conjunções que abrem as orações coordenadas, bloco 1. Aquelas conjunções que abrem as orações coordenadas vão compor o bloco 1. E as conjunções que abrem as orações subordinadas adverbiais, como o bloco 2. Então nós teremos uma divisão para poder administrar, já que nós temos 5 tipos de conjunções que abrem as orações coordenadas e temos aqui 9 tipos de orações que abrem, de conjunções que abrem as orações adverbiais. Então, até a título de organização do material didático, você vai e monta uma primeira parte, que é o estudo do bloco 1, até aproveitando as conjunções para a classificação das orações. E, em seguida, inicia o bloco 2. É claro que no caderno há um total controle, uma divisão, mas nas questões de prova, um bloco dialoga com o outro. Há questões em que há uma mescla envolvendo bloco 1 e bloco 2. Só para fins didáticos é que você pode separar. Agora, pela minha experiência, até pelo que eu vivi e pelo que eu colho dos alunos, estudar conjunção é mergulhar em um pequeno caos. A hora que você entra em contato, você fala, professor, como que eu vou saber tudo isto? É um monte de que, para cá, para lá, professor. Ou seja, aqui na conjunção, você não tem propriamente a análise sintática da oração. Tudo que nós vimos antes, crase, concordância, pronome relativo, né? Quando você estuda a crase, tudo ali, né, muito preso à questão da análise sintática. E por isso a gente percebe, nesse exato momento, que não há análise sintática. Eu sei, você vai falar, professor, graças a Deus. Eu também, né? Eu compartilho, tá bem? Há, nesse momento, a ausência da análise sintática, mas há um problema que a substitui, que é o volume de conjunções. Tem muita conjunção, tem muitas famílias, são 14 tipos. Então, eu preciso nomear os 14 tipos,
pegar uma como a mais relevante, aquela que vai ser o modelo para nós, né? E daí, em seguida, observar exatamente o grupo e como que esse grupo se dá na troca de uma peça por outra. Para qualquer desvio, qualquer problema, ir lá e fazer um registro. O seu material didático é um pouco autobiográfico. Ah, professor, não sabia. Vai e marca. Não estava lá na gramática, não está na questão, é óbvio. É uma aprendizagem que você vai fazendo desse mundo que é se preparar para um concurso. Tá bom? Vamos olhar o próximo quadro para você sentir, então, um pouco nesse caos, um pouco nessa confusão. Não é? Não deixe de notar que há inúmeras conjunções que são finalizadas pela palavra que. Então, você olha aí e você encontra, né? O a fim de que, para que, apesar de que e assim por diante. Você nota que tem que para todo lado. Então, esse é um sistema que o português, não só português, né? Isso vem lá do latim, isso tem nas outras línguas que nós procurarmos, né? No espanhol, italiano, essas línguas irmãs, nós temos esse sistema. Você acrescenta a palavra que a uma outra palavra ou expressão e gera uma conjunção. Então, por exemplo, o já. O já é um advérbio. Daí você coloca o que, já que vira uma conjunção. O para é uma preposição. Você encaixa o que, vira para que. Então, é aí que nasce uma maquininha de produzir conjunções maravilhosa. O acréscimo do que faz com que você vá em inúmeras outras classes, trazendo contribuições e formando novas conjunções. Só que você não pode pensar que é igual uma lojinha que abre lá, puxa uma gaveta, pega, eu quero a conjunção nova. Não. Isso é um processo longo, bastante fechado, que foi se dando na história do português. Para ver a inserção de uma nova conjunção, é uma longa história, uma larguíssima história. Tá bom? Agora, o que seria bacana? Quando o estudo estiver bacana, funcionando, é porque você olha, por exemplo, essas duas aqui, ó. Né? Você olha para essas duas e começa a perceber que elas têm o mesmo sentido, pertencem a uma mesma família, entram na família daquelas que trazem a ideia de finalidade. Então, a hora que você olha e há entre as conjunções classificação, agrupamento, trocas, é porque você está vivendo o mundo do concurso público. Se você é uma pessoa normal, sadia, feliz com a vida, né? Aquela pessoa que fala assim, professor, acordo e vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não acordo e vou estudar, por exemplo. Ou qualquer tempo que eu tenho, eu fico estudando. Né? Às vezes me pegam estudando e domingo e falam, como que pode? Né? Se você não é dessas pessoas, né, você vai encontrar nesse conjunto um monte de coisas soltas, sem organização. E você usa com uma base intuitiva doida. Por isso, você que se prepara para concurso público tem que entender que uma das palavras-chave é a organização. Por isso que dá dó da pessoa que fala, saiu o concurso, eu vou me inscrever, eu vou fazer, e vai com aquilo que tem. É muito pouco, gente. Tudo que nós estamos discutindo aqui passa, por antes de tudo, por uma organização. Tá legal? Olha um segundo grupo interessante que aqui está. Ó. Esse grupo, uma vez que, já que, porque, né, é o grupo das que abre a ideia de causa. Uma vez que, já que, porque. Isso vai ser, professor, milagre? Não, não é milagre. É o esforço que te levou à vitória. Professor, como que eu passo um concurso? É, antes de tudo, um esforço de trocas de coisas maravilhosas, né? Ocioso, trocar o tempo ocioso pelo trabalho de estudo, enxergar isso como um grande projeto que me permitirá, num mundo como o nosso, num país como o nosso, uma perspectiva completamente diferente. Então, é isso que você está vendo na lousa. A hora que esse conjunto começa a se organizar, quando essas peças passam a ter nome, sobrenome, né? A hora que esse conjunto começa a funcionar, aí é bacana. Apesar de que, ainda que, mesmo que, traz a ideia de concessão.
trazem a ideia de concessão. Então, a hora que você classifica, agrupa e observa as trocas entre as conjunções, ó, você está no caminho perfeitamente certo, só pode dar certo. O teu destino em relação ao tema não se falha, tá bom? Então, usa a lousa para fazer aquele plano. Mas, professor, como que eu poderia estudar? Essa é uma sugestão que eu fiz para mim e trago comigo até hoje. Então, isso que nós vamos fazer agora, eu fiz no meu primeiro dia de aula para concurso público, diante de uma classe, né, sedenta, pessoas adultas querendo aprender. Eu falo, ó, como organizar a memória. Vamos à lousa, então. É nessa hora que você observa que você vem e trabalha, antes de todos, o bloco 1. O bloco 1 tem 5 tipos. 5 tipos. 5 tipos. Desses 5 tipos, você vai escolher as mais significativas. E elas são significativas exatamente porque nós usamos mais, temos mais intimidade. Elas simbolicamente representam o agrupamento. Elas já estão na ponta da nossa língua, elas são as mais usadas, é aquela que eu tenho domínio sobre ela, então não posso perder tempo. Ela é minha referência. As conjunções que guardam sentido com ela, que mantêm essa proximidade do sentido, entra na família. Mas eu tenho que fazer tudo isto de maneira organizada e sempre tendo uma gramática como referência, não é? Vamos observar as matrizes desse bloco 1. Olha lá. Então, a primeira matriz, conjunção e, conjunção ou, conjunção mas, conjunção pois e conjunção portanto, classificadas como conjunção e, conjunção aditiva ou alternativa, o mas adversativa. Então é nessa hora que você fala assim, professor, mas você já colocou lá o porém e no entanto. Isto é essa catalogação que é muito importante, gente. Então o porém está na família do mas, o no entanto está na família do mas. Esse agrupamento é o nosso mais imediato objetivo para se cumprir. Montou as matrizes, classificou, vamos agrupar. E aí o agrupamento vai se dando por várias fontes. Esse agrupamento se dá por várias fontes, mas sempre pensando, gente, na efetivação disso na memória. Ah, professor, estou abrindo uma gramática e vou copiar. Isso já deu errado lá atrás. Não continue a fazer aqui na frente. Você fala, ah, professor, agora eu sou uma pessoa nova. Não adianta, porque a memória vai jogar fora. Esse negócio de copiar, né, aquilo que você quer organizar, seria bacana que você fizesse um movimento, que houvesse um atrito nessa aprendizagem, para a memória guardar com mais impacto, guardar com mais relevância. Não é? Então, quando você tem, por exemplo, uma questão envolvendo as adversativas, para resolver a questão, você teve que ir na gramática, voltou lá, errou, acertou. E esse transitar entre prática e teoria é que vai efetivar a sua aprendizagem. Né? Ah, professor, eu vou copiar uma lista. Eu não vou fazer isso. Poderia pegar qualquer uma delas, né, passar aqui na aula, colocar uma lista. Ou poderia mandar para você uma lista, mas isso não será jamais suficiente para a memória manter vivo o tema. Por isso que saber, né, estudar é muito importante, gente. Professor, eu vou parar para estudar. Saber da qualidade a esse estudo é muito importante. Tá bom? Então percebam que aqui nós temos no pois conjunção explicativa, o portanto conjunção conclusiva, e a sua expectativa qual que é? De criar agrupamento, de formar famílias e, de acordo com a resolução das questões,
de acordo com os tombos que nós vamos tomando na vida, porque aquilo que você acertou, né, não há nenhuma situação perigosa, né? Com aquilo que você teria, pensa assim, professor, isso eu já sei. O que já sei é ótimo, talvez uma outra questão desperte algum fato novo, o problema é o que nós não sabemos, tá bem? Então agora nós vamos passar por uma lista de questões, é isso que eu queria que vocês agora refletissem, né? Você está vendo ali um pré-dispositivo para você agir. Vamos ver como que a banca age. Você podia trazer as conjunções de uma gramática, né? Mas vamos ver como que a banca vai nos apresentando, recortando aqui um grupo para refletir. Vamos à lousa, acompanhe comigo. Ó. Nessa hora, vocês têm uma questão que diz assim, ó. Seus subordinados, contudo, cumpriram fielmente a ordem de não soltá-lo. Sem prejuízo para o sentido original, o elemento grifado acima pode ser substituído por... Então essa é aquela questão em que a banca só traz como fato relevante que o candidato tivesse na memória o grupo organizado. Então imagine assim, ó, você volta aqui e pensa assim, ó, se esse grupo tivesse organizado, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se esse grupinho tivesse, né, na sua memória... E tá, professor, esse é um grupo que eu sei. Na escola eu decorei. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. E aí ocorre uma coisa bacana, né? Você percebe que muitos brasileiros já resguardam a lista completa das conjunções adversativas. Aquilo que é um plano ideal já habita na nossa memória, tá bem? Uma a menos para atrapalhar. E desse primeiro bloco, as conjunções adversativas produzem um maior volume de questões. Então isso ajuda, né? Eu sei a mais importante, sei a classificação e formei o agrupamento. Acabou? Não acabou. É a partir daí que começa o mundo do concurso público. Tá bem? Você fala, professor, tenho o mais importante, sei a classificação, compus a família. O que você quer mais de mim? Não sou eu que quero. A banca quer o teu corpo e a tua alma. Não pense que entregando o que você entregou já satisfaz a banca. Precisamos avançar. E não é bacana isso? O espírito do concurso público, gente, é usar de meios éticos. Por que meios éticos? É o mundo gramatical. É o mundo que habita na gramática. Nós estamos vendo aqui uma realidade que está à nossa disposição. Tá bem? Às vezes uma gramática não fale tudo. Então você tem que expandir, ir além do que a gramática, porque a banca está fazendo isso. Se a banca se me diz pelo que tem na gramática, estude sua gramática. Mas a banca ultrapassa as gramáticas tradicionais. Então a gramática é uma referência, a resolução de questões é a grande referência. Porque eu não vou dar resposta à teoria, eu vou dar resposta ao que a banca nos invoca. E nessa hora maravilhosa, então, é óbvio, entre esse conjunto de habilidades que passa, né, exatamente por isso, por essa aprendizagem visando resolver questões de concurso. Então, primeiro tipo de pergunta, sacaram? Se eu coloco o primeiro tipo é porque vai ter segundo tipo, terceiro tipo, e temos que continuar acompanhando a banca. A banca está de olho no nosso erro. O nosso induzimento a erro é que ela quer produzir. A cada questão há um tipo de dolo. Esse dolo pode ser menor ou maior, mas que há uma intenção ruim, claro que há. Então vamos observar aqui na lousa. Ó. Quando pegamos essa questão, essa é uma questão base, uma questão que percorre a maioria dos concursos públicos que nós temos hoje em dia. Por isso que esse contudo, se você está com a família na memória, não tem como errar. A letra C é a alternativa correta. Entretanto, é o que cabe no lugar do contudo.
Se a família está constituída na minha memória, essa número 1 eu acerto sem falhar. Vamos ao número 2. Olha a número 2 comigo. Você pode até ter a certidão de nascimento de outra pessoa, mas, quando tentar tirar a carteira por ela, a comparação das impressões digitais vai revelar quem é você. A palavra mas, no texto, tem sentido semelhante ao expresso pelo conectivo e, no seguinte período: assinou o documento e se esqueceu de levá-lo. Vejam bem as voltas que a pergunta dá. As voltas que a pergunta dá. Não é que a vida dá, a pergunta. A palavra mas no texto tem sentido semelhante, ou seja, o mas está com valor de adversidade, de contrariedade. É aqui uma conjunção adversativa. Tá bem? O mas aqui, nada mais, nada menos que uma conjunção adversativa. E a banca vem com a maior cara de pau e te pergunta se ela tem sentido semelhante ao expresso pela conjunção e no seguinte período: assinou o documento e se esqueceu de levá-lo. Então nós já percebemos que essa questão andou 1 metro para frente. Ou seja, daquele grupo que você viu, já não coube todo mundo. Cadê o porém? Cadê o contuso? Já não estava lá, nenhuma delas. Você falou, professor, mas cadê? Então aí vem um fato que mesmo que uma ou outra gramática registre, quando você ler essa informação, ela não tem vínculo com as necessidades urgentes da nossa vida. Você leu, daqui a pouco esqueceu. Se não há nenhuma relevância, para que saber alguma coisa além do e? Mas quando isso é a provocação de uma questão, e você consegue entender por que ela está certa ou errada, aí é maravilhoso. Vamos à lousa para observar isso daí. Venha comigo. Ó. No português, então, você aprende que a conjunção e é uma conjunção que normalmente será aditiva. Como na seguinte frase, ó. Ele estudou e foi bem na prova. Então ela é aditiva porque tem uma ação positiva, ele estudou, e há, com base nisso, uma ação também positiva. É isso que o e faz. Tá bem? O e liga duas ideias, né? E como o nome já diz, aditivas. Né? Então há, nesse momento, o uso clássico da conjunção e. Esse é o uso, né, que a gente tem que chamar de primordial. Mas, para aquela questão, eu tinha que aprender que a conjunção e também pode ter o valor de contrariedade, de adversidade. É o momento em que o e equivale ao uso do mas. Então, quando você diz para mim, ele estudou, e não foi bem na prova, inclusive nesse e, que tem valor de mas, eu posso usar uma vírgula, nesse e que tem valor de mas, eu posso usar uma vírgula, isso é perfeito no português, mas a grande referência é essa, que esse e é adversativo, porque aqui nesse lugar eu encaixaria a conjunção mas e ela plenamente substitui o e. Ele estudou, mas não foi bem na prova. Aqui temos uma ação positiva, mas aqui uma ação negativa, o que justifica o valor de mas que o e contém. Então, eu preciso aprender o básico, o primordial, mas eu também preciso aprender que há uma ou outra conjunção que se desvia da rotina, que tem algum uso fora do trivial. Né? E é isso que a banca, que um concurso público adora. É aí que começa a preparação para um concurso público. Tá bem? Saber as conjunções, saber a classificação, agrupar é dever.
Agora, ampliar a sua competência, principalmente nesses aspectos que exigem um pouquinho mais de malícia, que a banca, ao colocar a conjunção e, quis enganar aqueles que estão desqualificados, vão olhar o e e falar, está errado, o e é de uma família e o mas é de outro. Então agora você, como se você tatuasse na tua pele uma experiência, né? Você guarda na sua memória uma experiência que o e não é só aditivo, que o e também pode ter valor de um mas e passa a ser então uma conjunção adversativa. Tá legal? Nesse momento vamos aproveitar até que está tudo bacaninha na lousa para classificar. Esse bloco 1, como eu disse para vocês, é o bloco que abre as orações coordenadas. Vamos aproveitar essa brecha aqui, ó. Então você tem dois eixos. O primeiro eixo se dá entre oração coordenada mais oração coordenada. Então, oração coordenada se relaciona com oração coordenada. E o segundo eixo é aquele que se dá entre oração principal mais a oração chamada subordinada. Ok? Então é neste exato momento que, no português, você vincula duas orações para produzir uma vinculação ou no primeiro eixo ou no segundo eixo. Tá bem? No primeiro eixo, você vai ter as orações coordenadas assindéticas. Assindética significando sem conectivo. Esse A é a negação, sindética é a ideia de conectivo, a sindética é a que vem sem conectivo. E quando tivermos a sindética, por oposição é óbvio, é aquela que vem com conectivo. E daí quando vier com conectivo, você vai dar nome a essa oração coordenada sindética. Se ela é uma sindética aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aí dependerá de que tipo de conexão que ela se usa. Né? Então você tem o primeiro eixo que se dá entre oração coordenada. Se essa oração coordenada vier sem conectivo, assindética. Se vier com o conectivo do bloco 1, sindética, e aí depende da conjunção. Tá legal? Por isso que no bloco que nós vimos, naquela primeira situação que nós vimos, vamos voltar aqui, por exemplo. Ó. É aí que você encontra, então, na primeira oração, uma oração coordenada assindética. Ah, professor, mas por que oração coordenada sindética? Porque essa primeira oração, ele estudou, é aquela que não trouxe conectivo. E a segunda oração é a oração coordenada sindética. Professor, mas por quê? Porque trouxe o conectivo E. E qual o valor do E? Ah, aí é o valor de adição. Então é uma oração coordenada sindética aditiva. Eu sei que vocês muitas vezes não pensam nisso, mas vai chegar um dia, né, nós amadurecemos, vem a família, vem as crianças, né, nós ganhamos filhos, as cegonhas trazem por bem ou por mal, é um dos grandes prazeres da vida, um dos benefícios de viver e estar aqui, né? Então, filhos, um amor assim que não se compara a nada, é uma coisa... É lógico, tem um monte de problema, mas também tem uma coisa linda que nasce de uma maneira inexplicável, né? De repente, essa criatura chega até o pai, chega até a mãe. Mãe, pai, vai cair na minha prova oração coordenada. Eu não sei, me ajuda. O que você vai falar? Seu moleque desgraçado, vai lá estudar a conjunção. Depois que você estudar as conjunções, né, daí você fala, eu vou te ensinar a classificar as orações coordenadas. Aí, né, aí é ladeira abaixo, gente, aí é moleza. Se o cara traz as conjunções, é só ensinar isso.
Oração coordenada assindética, sem conectivo. Oração coordenada sindética com conectivo. Qual o conectivo? E daí você vai lá no catálogo e vê. Né? Só que nós estamos diante de um fato, vamos observar, ó, interessante para você observar, que quando se aplica essa teoria ao segundo trecho, nós temos lá a oração coordenada assindética. Ele estudou, de novo, não traz conectivo, mas aqui temos a oração coordenada sindética. Sindética porque trouxe o conectivo. Vá lá no catálogo aí que está o problema, gente. É nesse ponto que você vai além da gramática e se prepara para um concurso público. É por isso que a banca nos pergunta agora. Porque esse E está dentro de um uso que vai além do convencional. Um uso especial, e nesse momento aproveitamos para aprender a classificar as orações coordenadas. Tá bem? Então observe, esse seria o circuito completo. Você estuda a matriz, a classificação, o agrupamento e um ou outro tesouro. Sim, porque se cair na prova é uma bênção. Uma ou outra informação privilegiada. Sim, porque quem não estudou não está atento a essas coisas. Uma ou outra informação que fará a diferença entre ter estudado ou não. Não é? Vamos pegar mais uma questãozinha. Vem comigo. Ó. Então, nessa questão, agora ficou tudo evidente. Sim, esse E tem valor de mas. Assinou o documento, mas se esqueceu de levá-lo. Esse E que está nessa frase aqui não é um E conjunção aditiva. É um E conjunção adversativa. E esse E está exatamente com o valor de mas. Ah, professor, legal, hein? Fui lá, observei que o E pode ter mais de um sentido. Opa, sensacional. Não é? Agora nós vamos fazer uma outra questão e vem lição nova por aí. Por isso que às vezes, lendo uma gramática, você vai ter uma aprendizagem. Lendo a gramática e resolvendo questões, aí não tem comparação. Aí é o que é necessário para poder jogar o jogo do concurso público, chegar numa prova abastecido, chegar numa prova com força, com poder. Não é? Veja essa questão que linda, gente. Acompanha comigo. Ó. Questão número 3. Destes últimos, porém, mais da metade acabou financiando a repressão. Aceitam a substituição. Letra A. Contudo, pois, a letra A está fora porque o pois não preserva o sentido do porém. O contudo, sim, mas o pois, não. Na letra B, se fala, lá, professor, a letra B, o mais, o todavia. Ambos estão na família. Tem uns que já até colocaram a letra B e partiram para a próxima. Na letra C, portanto e contudo. Opa, portanto aqui não cabe. O contudo cabe. Na letra D, o contudo que já apareceu ali e acolá, aparece na letra D de novo. Acompanhado com toda a convicção do entretanto. Você fala, professor, essa questão vai ser anulada, porque a B e a D estão corretas. E na letra E, para não deixarmos escapar, o logo ali não caberia. E agora, gente? Agora vem uma informação nova sobre construção. A conjunção, porém, está aqui deslocada. Ela não está no início de uma oração. A conjunção, porém, está fora do lugar natural das conjunções. Perceba que o lugar natural de uma conjunção é abrindo uma oração. Não é abrindo período, abrindo parágrafo, é abrindo uma oração. Seja onde for. Se ela está no começo de um período, começo de um parágrafo, ou estiver no meio de um período, o lance é a oração. A conjunção abre uma oração. É essa a definição que nós colocamos. Por isso que há um grupo
de conjunções, e o porém está ali, o contudo está ali, o todavia está ali. Tirando o mas, toda aquela família das adversativas, elas têm uma mola no pé. Parece que tem alma de canguru. Elas pulam, podem, né? Não é que é uma regra. Elas podem pular para dentro de uma oração. Então você diz assim, ó, porém, ele faltou. Mas se você quiser, você também pode dizer, ele, porém, faltou. Ele faltou, porém. O porém se desloca na oração. O mas nunca faz isso. Observe aqui comigo, ó. O contudo se desloca. Por isso que caberia no lugar do porém. O todavia se desloca. O entretanto se desloca. Todos se deslocam, menos o mas. O mas não se usa deslocado na oração. Tá aí a briga, gente. Apesar de ser da mesma família, apesar de ser elemento que compõe um grupo, uma classificação, vem esse fato. O porém é uma conjunção deslocada e o mas não vai naquele lugar. Eu não consigo colocar o mas no lugar que o porém está. Apesar da mesma classificação, apesar do mesmo sentido, há um problema de construção. A forma aqui não me permite o uso do mas, porque o mas não se usa deslocado na oração. E aí que entra a magia da memória estendida. Você vai confiar na própria memória? Não dá. Usa a memória estendida, que é o caderno. Então você compôs uma família. Nessa família, o E com valor de mais agregou-se. Não é? E ali apareceu um fato que não é sobre teoria, classificação, né, mesma família ou não, sentido. Era um problema de construção. O professor nunca tinha notado isto. E é disto que o concurso público vive. Nós lemos e escrevemos o português por quanto tempo? E nunca percebemos que há certas circunstâncias em que o mas e o porém não são cambiáveis. O mas, por não se deslocar na oração, ele não se permite, né, nesse momento, substituir o porém. Tá legal? Nós fizemos aqui uma amostragem de como estudar as 14 famílias que temos aqui no capítulo conjunção. Demos enfoque em uma delas, as conjunções adversativas. O plano de estudo, então, seria exatamente esse. Prosseguir compondo essas experiências, dialogando entre a prática e a teoria. Tá legal? No nosso próximo encontro, nós vamos falar de uma parte fundamental que é a pontuação. Até lá!